Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo, vou falar sobre visualizando a corrosão em concreto aparentemente são. Mas antes, vamos à nossa vídeo. Veja bem, quando eu digo que é para a gente visualizar a corrosão com concreto com aparentemente são, significa o quê? Significa que o aço já está em estado de corrosão, só que ele ainda não expandiu o suficiente para começar a provocar as microfissuras naquele concreto. Ou seja, o aço ele já tem corrosão e em breve ele vai começar a provocar as fissuras naquele seu concreto e se nada for feito, desplacamentos. Agora, antes da gente entrar no mérito dessa análise, dessa visualização do concreto, vamos entender um pouco o processo de corrosão do aço. Quero dizer que eu não vou entrar em maiores detalhes sobre o processo de corrosão do aço. Se por acaso você tiver necessidade de entender melhor esse processo, por gentileza, veja o vídeo número 5, que eu falo sobre a corrosão do aço do concreto armado, ok? Agora veja, nós sabemos o quê? Que a corrosão é um processo de oxirredução, onde nós temos uma corrente elétrica e nós temos uma corrente iônica. Então veja, uma não existe sem a outra. Se você não tiver a corrente iônica, você não tem corrosão. E se você não tiver a corrente elétrica, não tem corrosão. Ou seja, se você não tiver ligação metálica e nem tiver um eletródo que favoreça o fluxo dos íons dentro do seu concreto, você não tem corrosão. Então perceba, se a gente quer determinar se uma determinada região, sem estar com nenhum sintoma, o aço está com estado de corrosão, é a gente analisar como é que a gente pode ver a corrente elétrica e como é que a gente pode ver a corrente iônica. Então isso nós conseguimos através de quê? Primeiro, para ver a corrente elétrica, nós medimos o potencial de corrosão do aço do concreto armado. Então nós temos aqui o quê? Uma semipilha de cobre sulfato de cobre. Então a gente chega lá na obra, o que é que a gente faz? A gente faz uma malha normalmente quadrada a cada 1,20 m, tá? Claro que você não vai ver a estrutura toda. Você faz por amostragem de cada estrutura, de cada microclima. Então você vai selecionando os pontos que você vai fazer. Então você tem um voltímetro de alta impedância, você tem uma semipilha de cobre sulfato de cobre, ou seja, você tem um eletrodo de cobre imerso em sulfato de cobre, que tem uma ponteira aqui, uma ponteira de cerâmica porosa, para você conseguir medir esse potencial. Então você faz uma ligação metálica, que você tem que fazer uma ligação metálica no aço para medir as diferenças de potencial, ok? Então veja, quando você mede o potencial e encontra, numa região que você mede, um potencial mais positivo que menos 200 mV, menor que 10% de probabilidade de ter corrosão, ou seja, sinal verde. Quando você encontra um potencial entre menos 200 e menos 350 mV, atividade de corrosão incerta, ou seja, é uma zona amarela, você não sabe se já tem ou se não tem corrosão. Agora, quando você está maior do que menos 350 mV, ou seja, maior que 90% de possibilidade de ter corrosão, então você está na zona vermelha. Então você começa a perceber que o seu aço tem um potencial interessante para estar já em estado de corrosão. Então veja, quando a gente vai então numa situação, isso aqui foi uma análise que nós fizemos numa unidade de produção de gás natural, que você está vendo aqui que esse concreto está ação e eu estou medindo o potencial. Então quando a gente vê esse potencial aqui, ele está o quê? Menos 222 mV. Então menos 222 mV ele está praticamente numa zona totalmente incerta, você não sabe se tem corrosão ou não tem. Então você considera como se não tivesse corrosão. Agora nesta região, que ele também está aparentemente são, ele está com menos 510 mV. Então você percebe que aqui ele está em estado de corrosão, 90% de probabilidade de estar em estado de corrosão e o concreto está perfeito. Então veja, quando a gente vai fazer uma análise, isso aqui é uma análise do tabuleiro de uma ponte, né, você olhando de baixo para cima, que ela tem o quê? Descolamento do cobrimento, ela tem desplacamentos existentes e ela tem essas fissuras nesse concreto. Então, quando você vai fazer o tratamento tradicional, o que é que você faz? Você vai pegar um martelo para bater nessas fissuras, para ver se é um som choco. Se tiver som choco, é sinal de corrosão, então você tira e trata a corrosão. Se não tiver, você injeta um epóxi, está resolvido o problema. E nesses outros desplacamentos, você vai arrancar, ver se tem corrosão. Se tiver, você faz o tradicional, né, argamassa polimérica com inibidor de corrosão, e depois fecha com argamassa polimérica e está feito o tratamento. Agora, se a gente for pensar em cima de analisar os potenciais de corrosão dessa estrutura,
Então nós temos o quê? Nós fazemos aquela malha que eu lhe disse ligando, o que é que ela tinha? Ela tinha aqui, ó, linhas com menos 400 milivolts, menos 500 milivolts, menos 600 milivolts. Então você perceba que tinha os pontos já aparentemente com corrosão, mas tinha pontos que futuramente iam entrar em estado de corrosão. Então se você vai fazer, normalmente isso aqui se faz muito, quando você vai fazer uma proteção catódica por corrente galvânica. Se você quiser entender o princípio da proteção catódica, por gentileza, veja o vídeo número 30 que eu falo sobre os princípios da proteção catódica. Ok? Então você começa a perceber que você tem menos 600, menos 500. Então você tem vários pontos que já está em estado de corrosão, a probabilidade de 9%, repito mais uma vez, que você pode fazer um tratamento preventivo para não ter que retornar naquela estrutura para tratar. Tá? Então, nós analisamos a corrente elétrica e vamos agora ver o quê? A resistividade do concreto. Ou seja, quanto mais condutível o concreto, mais ele propicia a passagem da corrente iônica. Mais fácil essa corrente passa, mais rápida, mais acelerada é essa corrosão. Então veja, a condutividade do concreto é o inverso da resistividade. Quanto maior a resistividade do concreto, menor a condutividade do concreto. Então nós vemos aqui o seguinte, a resistividade depende do teor de umidade, da permeabilidade e do grau de ionização do eletrólito presente no interior do concreto. Tá? Então você sabe que se você tem ácidos, ou seja, o íon cloreto, ele faz o quê? Ele baixa a resistividade desse concreto. Tá? Então, quando a gente mede a resistividade com esse equipamento, o que é que nós temos? Se a resistividade for maior que 20 kΩ/cm, desprezível, totalmente desprezível que tem a corrosão ali. De 10 a 20, muito baixa, amarelo. Agora, de 5 a 10, alta, então a zona rosa, e acima, abaixo de 5, resistividade muito baixa, ou seja, uma condutividade muito alta. Então, quando você associa a resistividade com o potencial de corrosão do aço, então você junta e percebe se ele está acima de 500, 90% de possibilidade, e ele está com a resistividade muito baixa, então você já sabe que ali este processo vai ser deflagrado muito rapidamente. Então, só para não ficar solto, o que é que eu fiz? Eu peguei aquela obra que nós medimos da unidade de produção do gás natural. Então nós temos aqui, nessa base, claro, que aqui nós fizemos muito mais análise. Nós analisamos o pH, né, para saber a carbonatação, nós analisamos o teor de cloreto, nós escaneamos esse concreto para saber a densidade do aço, tá? Então nós sabemos que a proteção catódica, ela é diretamente proporcional, o volume da proteção catódica dos anodos você vai colocar, à contaminação do íon cloreto. Tá? Então, tudo isso nós analisamos, por quê? Porque quando você faz um projeto de dimensionamento de proteção catódica, é para 20 anos, ok? Então, veja, então nesse ponto se colocou uma tela galvânica rodeando todo o pilar, porque aqui você tem uma região com a baixíssimo pH, com alta contaminação e com densidade de armadura e muita umidade. Nas laterais, até lá em cima, a gente só quebrou 10 centímetros do lado do canto e colocou também a tela. Nas vigas nós colocamos essa vara galvânica, tá? Se você quiser entender quais são os anodos de sacrifício que tem no mercado, por gentileza, dê uma olhada no vídeo número 50. Então, no fim, nós executamos essa vara que foi defasada a cada 50 centímetros. Então você depois fechou com argamassa 1:3. Porque veja, se você precisa da corrente iônica, se você faz uma proteção catódica e joga um grau, joga uma argamassa polimérica, você isola ela dentro do concreto, você não deixa que a proteção catódica funcione. Tá? E se você faz um dimensionamento da proteção catódica por 20 anos, colocar uma argamassa polimérica, você não está protegendo seu concreto, você está dificultando o processo da proteção catódica. Ok? Então veja bem, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você ainda não é cadastrado no nosso canal, se cadastre, ative o sininho. Todas as quarta-feiras, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo entrará no canal. E você já sabe, temos uma novidade. Acabamos de lançar o curso online sobre a execução da estrutura de concreto armado. Tá? Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha no vídeo que está aí no canal. E se você quiser, já entre direto na página do curso, que é cursodeengenharia.com. Ok? Um abraço, aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Até lá!